Hello, Godgers! Muito bem-vindo e bem-vinda ao canal. Meu nome é Nina20 e, primeiro recadinho, eu estou um pouquinho sem voz. Já não falo muito alto, já não tenho muita voz, então, assim, eu espero que vocês me perdoem se começar a ficar muito rouco. Não é o primeiro vídeo que eu tô fazendo e, enfim, então acaba acontecendo. Segundo recado, eu quero muito agradecer as pessoas até agora que comentaram as coisas no canal. Eu quero que vocês saibam que é muito importante que vocês deixem um comentário. Normalmente eu respondo bastante os comentários. Vocês sabem que minha interação com vocês é muito grande. E a única coisa que eu não aceito aqui dentro do meu canal, e eu oculto mesmo à medida que vai dando, né? Às vezes é alguma coisa pessoal, tá? Então eu já tive caso de vir gente da Black Pill virar e falar que não ia escutar nada que eu tenho pra falar porque eu já tenho 30 anos e mulher de 30 anos não tem valor nenhum. Já escutei isso, gente. Mas assim, nada que me faça me sentir mais pra baixo, que não me faça de fato continuar o trabalho, porque honestamente tem muito mais por trás daquela pessoa que tá falando aquilo pra mim do que propriamente alguma coisa que tenha a ver comigo, né? Eu falei que quando vim pro canal eu ia me expor e já estou me expondo, enfim, faz parte, né? São os ossos do ofício. E depois, assim, é aquilo que eu falei, aquelas pessoas que têm comentários construtivos e tal, inclusive até falei que tava brincando aqui com meu namorado e tal, eu virei pra ele e falei assim, nossa, tem gente da rede que tá andando me jantando nos comentários. Mas eu achei muito bom, porque não é a questão do verbo jantar, né? Mas eu acho que é mais a questão de eu tô vendo galera que tá estudando muito, com debate muito construtivo, trazendo pautas bem legais. Então, assim, eu realmente estou surpreendida neste exato momento com a qualidade e com o nível de algumas pessoas nesses comentários, tá? Eu sei que tem muita gente estúpida por aí, mas eu não sei se é porque o canal ainda tá muito pequeno, mas tem gente que tá me surpreendendo dia após dia e às vezes são as mesmas pessoas que estão comentando que eu fico assim, eu fico muito contente, porque era isso no canal que eu queria trazer, principalmente essa oportunidade do debate. Vocês podem ter certeza que dependendo do nível e tal, não sei o que, eu posso trazer aqui algumas coisas que foram ditas e aí a gente compartilha e é isso. Isso aqui é um espaço democrático pra gente conversar as coisas. Então, voltando ao tema, o que eu queria dizer para vocês foi um tema que foi muito falado na Red Pill, não é um vídeo novo, mas eu queria dar o meu posicionamento, você sabendo, né, que eu sou muito a favor de autenticidade, não gosto muito de rótulo, tenho um certo medo quando a narrativa vem, um produto para vender também vem junto. Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso, com o meu posicionamento, tá? Então, vamos lá. Assunto é ex-mulher de Cacau. O nome dela tá aqui, Casselico, e a primeira coisa que eu quero pedir para ela é desculpa se em algum momento ela vier aqui pro canal, porque eu não sei se eu tô falando o nome dela corretamente, eu não me ligo nessas coisas de celebridade, entendeu? Realmente eu sou muito, sabe? Gosto de ver coisas mais científicas, mais específicas, então o mundo da celebridade eu sei que tem canais só para isso, mas é uma coisa que honestamente eu não me debruço, não tem tempo pra isso. Então, assim, trouxeram, vi de um rapaz da Red, foi bom, achei interessante o comentário dele, mas eu quero dar o meu posicionamento. Porque vai ser um vídeo muito difícil de fazer react. Vamos, tem 3 minutos que eu tô falando, vamos direto ao ponto. Fracassei. Eu acho que sim, de um lado, mulher que acha que, eu tenho machismo estrutural, de que a mulher é a coluna do lar e que se ela estremecer, a casa inteira estremece. Sim, acho. Então, vamos falar sobre essa primeira parte. Eu falei pra vocês, recentemente, tem umas coisas que eu tô com muita birra, sabe? Quando a pessoa, ela não tem uma autorresponsabilidade sobre as coisas, os fatos e o ato que ela tá fazendo, e ela prefere dar nomes diferentes. Então, se, por exemplo, se existe tô dando exemplos, um português que fala mal de um brasileiro, por uma situação específica, ele é xenófobo. Se tem um homem que está criticando uma mulher por uma situação específica, mas ele é misógino. Se a mulher está fazendo isso com um homem, é misândrico, eu nem sei o nome da palavra, tá? Já vai começar por aí. Misandrinia que chama? Não sei. Ódio de mulher com homem? Não sei. Pra vocês verem o tanto que eu tô andando informada. Qualquer dia eu vou, né? Enfim. E, por exemplo, quando eu vejo alguém falando alguma coisa de uma pessoa de pele escura e que não tem a ver com o fato da cor da pele dela, mas de algum ato que ela fez, aí é racista. Então, o que acontece? Tem muitas coisas que me incomodam muito porque parece que as pessoas estão mais procurando adjetivar decisões da vida
exatamente achar adjetivos para algumas decisões que elas estão tomando na vida delas do que efetivamente falar as coisas ou se, né, dar uma versão talvez que seja mais coerente. Eu sei que é difícil, eu acho que a mulher também, as mulheres, né, de uma maneira geral, como ficou tudo muito complexo e a gente já tá, sei lá, na terceira ou quarta geração do feminismo. Aqui no Brasil a gente tem uma diferença, às vezes, do conservador de casar virgem até a cultura da bunda. Tudo isso eu sei, é muito complexo, é muito diferente, é muito divergente. Então, assim, gente, eu vejo algumas coisas na internet, eu fico confusa como mulher. Imagina homem da rede falar o que acha de mulher. Porque eu vou falar, mulher é difícil de entender. Se eu que sou mulher, eu confesso pra vocês que entender a mulher é difícil, imagina o cara da rede, que é homem, tentar explicar algumas coisas que a mulher tá falando. Não sei. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o problema da ex-mulher do Kaká, a Cacelico, é justamente isso. Eu acho que vamos dar nome às coisas para essa coisa da lacração, entendeu? Vamos entrar nessa cultura woke, porque vamos no final culpar isso a não ser um comportamento interno meu que me lembrou fazer alguma determinada coisa, tá? Mas vamos continuar. Sim, acho que a mulher tem um papel importante dentro do casamento, qualquer papel feminino é muito importante dentro de um casamento, mas eu não via como um fracasso, principalmente na hora dessa tomada de decisão, eu via como algo de muita coragem, porque eu precisava ter muita coragem porque eu não tinha um motivo, ai, fui traída, não fui, ai, fui agredida, não fui, ai, tipo, nada ruim estava acontecendo, então por que eu tinha que me separar? Por que eu não estava feliz? Eu me via mais no fracasso de, como pessoa, por que eu não estava feliz com um casamento que era com uma pessoa muito boa, uma pessoa honesta, um bom pai. Mas essa ruptura do meu casamento, ela foi muito necessária para o meu crescimento pessoal. Tá, vejam umas coisas aqui. Primeiro, essa ruptura do meu casamento com o meu pessoal. Então, o que acontece aqui? Eu acho que ela passa uma imagem de uma pessoa que ela tá mirando para si mesma. Então, o que acontece? Ela vai falar no decorrer do vídeo, mas ela casou muito nova, o Kaká também casou muito novo e eles escolheram casar virgem. Quando eu falo que o Brasil é muito engraçado por causa desses extremos, eu falo que é a respeito disso. Por exemplo, essa questão de casar virgem. Eu acho que depois de tantos anos, com a sociedade tão complexa, tentar achar que isso vai dar bom, isso vai ser complicado, tá? Porque assim, hoje em dia já tá difícil casar. Hoje em dia, mesmo com tanto conhecimento, com tanta informação rolando por aí, a gente tá errando mais do que antes. Né? Tá dando mais errado que antes. Mas uma vez eu fiquei me pensando por que isso acontecia, sabe? E eu cheguei à conclusão que eu percebi que a mulher, de uma maneira geral, e a Cacelico, ela me trouxe isso de volta, esse sentimento. Quando a mulher, eu entendo que a sociedade moderna, ela quer trazer esse protagonismo da mulher para trabalho, para empreender e por aí vai, né? Só que o que na minha opinião acontece? Eu acredito que chega um ponto que a mulher tem que ter uma intuição, uma capacidade emocional, uma certa maturidade muito grande para desempenhar tantos papéis diferentes, tá? Então, assim, nós estamos falando, às vezes, da mulher que é mãe, da mulher que é esposa, da mulher que é empreendedora e da mulher que tem esse papel relevante na sociedade, por aí vai. Então, o que acontece? Quando esses papéis são muitos, se a mulher ela não tiver uma certa inteligência emocional para lidar com esses papéis, ela vai se perder. E aí tem um agravante do caso dela. Ela casou muito nova. Qual que é o problema? Que hoje a população ela demora muito a amadurecer. E principalmente se você vem de um contexto de gente que tem dinheiro. Então a pessoa demora mais tempo a amadurecer. E o que eu acho? Não dá, às vezes, pra gente achar, e isso era um erro muito dos povos antigos, tá? Tanto é que quem mais escolhia os relacionamentos eram os pais, porque os pais tinham uma sabedoria, talvez um conhecimento de casamento que os jovens antes não tinham, e era por isso que eles escolhiam os parceiros, né? Não era por amor, mas era uma escolha. E o que acontece que eu comecei a perceber? Quando a gente pega casais muito novos, que eles
se apaixonam, que eles começam a gostar um do outro e tal, aquela coisa toda, escolhem, fazem essa decisão de casar. Virgem e novos, até por causa de toda essa emoção da juventude e essa questão do casamento, essa vontade de criar uma família, de ter uma família, determinados valores, pela juventude, pela falta de experiência, eles não são observados. E aí, só depois do casamento, do dia a dia, das pequenas coisas, dos pequenos conflitos dentro da casa, e depois com o tempo que a mulher amadurece também, o homem amadurece também, eles começam a criar determinados valores e começam a ter uma certa compreensão da vida de uma maneira geral, um pouco mais complexa, um pouco mais robusta, que faz eles olharem para trás e falar assim, será que essa escolha realmente foi a escolha mais certeira que eu tinha que fazer? E eu percebo que com ela, eu percebo esse choque, entendem? De ter dedicado tão nova e ao mesmo tempo ela fazer parte de um grupo, principalmente de mulheres que focam muito na carreira ou de mulheres que escolhem casar mais tarde, que escolhem dar outros tipos de prioridade a não ser a família em primeiro lugar, tá? Mas vamos continuar. Hoje vai ser um vídeo difícil, tá? Porque eu vou falar coisas um pouco mais difíceis. E eu não digo sucesso, não digo absolutamente nada que vem depois disso, mas esse crescimento de entender a vida como eu vejo hoje só aconteceu por causa dessa ruptura também. Então isso... Tá, então, ela diz que com a própria ruptura do casamento, na visão dela, na época que ela deu essa entrevista, essa ruptura é que foi importante para ela para o quê? Para ela entender esse lado, esse amadurecer, essa coisa de ser mulher. Porque, gente, a verdade seja dita. E mulheres podem confirmar, a gente não pode pegar uma menina com uma mentalidade, às vezes, de 18, 19 anos e achar que essa menina com 32, 33, 40, 42 tem a mesma cabeça. Então, assim, quando vocês escolhem casar muito cedo, você tem uma mentalidade de uma forma e que essa mentalidade ela vai amadurecer. Por quê? Porque o tempo amadurece, seja homens ou seja mulheres. Entende? Então ela passa por esse conflito, ela passa por um momento que ela acha que ela precisa dessa ruptura para o quê? Porque aquilo foi feito de uma maneira que ela tinha uma cabeça naquela época, mas toda a experiência com ela, com o próprio casamento, com a parte de empreendedorismo dela, aquela coisa toda, de repente ela se torna uma outra pessoa que ela se questiona se ela estava tão pronta assim para estar naquele casamento depois. Então ela toma essas iniciativas. Fora assim, ela não vai falar isso aí, né? Mas uma pessoa igual a ela deve frequentar elites, natas, não sei o quê. E uma coisa que tem muito próximo é essa questão da mulher empreendedora. A mulher que ela não casa cedo, a mulher que ela não constrói a família cedo, a mulher que ela olha pro business. Então provavelmente ela estava em volta desse tipo de mulheres e, poxa, por ela ter tomado a decisão de casar tão cedo, não sei se eles têm filho, eles têm filho, né? De ter decidido ter filhos tão cedo, o que acontece? De chegar a um ponto que ela vira para ela mesma e fala assim, será que eu fiz para as pessoas que estão ao redor de mim, será que eu fiz uma decisão tão certeira ou será que eu errei a decisão? Entendeu? Porque essas coisas a gente também tem que colocar. Será que ela começou a se sentir um pouquinho fora daquelas pessoas que estavam ao redor dela precisamente por causa da decisão que ela tomou e por aí vai. Mas vamos continuar. Eu acho que tem muitos poréns aqui nessa história, então é difícil. De certa forma, me ajudou muito. Uma perguntinha rapidinho. Mais íntima, mas que é a verdade que outro dia que você falou que só teve com 3 homens na vida. Ele foi seu primeiro? Foi. Não existia talvez essa... Ai, gente, é o único homem da minha vida, eu preciso conhecer mais gente. Meu marido vai matar que falou 3 homens, ele quer que seja só 2. Então, será por quê? Porque o segundo... Será que o segundo foi responsável pelo quê, né? Quem é o do meio? Tem o do meio? Teve o do meio? Importante, talvez, pra eu, naquele momento, entender muita coisa. Foi importante. Ou seja, o segundo foi importante para a decisão dela de deixar o casamento, né? Porque ela fala que o segundo é que foi importante para essa questão da ruptura, segundo as palavras dela. Vocês querem voltar para ver aqui? Porque esse é o momento mais ali que tá a coisa no vídeo, entendeu? Teve o do meio? Importante, talvez, pra eu, naquele momento, entender muita coisa. Foi importante. Aí esse segundo foi importante para ela entender muita coisa. Então eu acho que foi o segundo
que ela teve, que realmente ela começou a verificar a situação do casamento dela, entendeu? Pra mim foi um PhD, assim, no mundo de solteiros, game, como funciona, como não funciona. Até... Ah, tá vendo? Já deixou bem claro aqui pra nós, né? Não se identificou. Já quis casar na sequência. Não, demorei 6 anos pra casar. Não, mas você já tava namorando com ele na sequência com o Eduardo, não ficou? Eu fiquei 1 ano solteira. É pouquinho, vai. Pra quem tá casado há 10 anos, depois ela fica 1 ano solteirice. É engraçado, né? Porque ela pergunta, ai, você acha? Ela transmite uma certa insegurança até das próprias decisões que ela toma, a não ser que ela tenha utilizado esse, mas você acha, mas no sentido assim mais, sabe, só pra ser mais gentil o debate, entendeu? Enfim. Mas é engraçado, entende? A maneira dela de ser. Sem dúvida. Eu tinha muito medo dessa solteirice. Acho que eu quis casar virgem, quis casar com meu primeiro namorado, quis essa coisa toda do cenário perfeito pra tentar garantir que ia dar tudo certo. E aí eu vi que não deu. Você tem um irmão. Mas aí a gente tem que... Imagina, então foi esse pensamento dela, que ela achava que tinha que fazer tudo perfeito pra o quê? Pra dar certo. Tem que ver onde que é o background dela. É aquilo que eu falei. Quando a gente tem um lado, por exemplo, mais conservador de um Brasil que fala que tem que casar virgem, a gente às vezes tem a concepção que a própria pessoal daí da igreja, a influência onde tá, o pessoal mais, né, de repente vira e fala assim, não, é assim mesmo, tem que casar virgem, tem que focar na família, tem que focar em ter filho e tal, não sei o quê. E de repente, até pela profissão do Kaká, e depois ela também, porque ela, de certa forma, ela também tem o próprio trabalho dela, eles começam a entrar num grupo de pessoas que é o quê? Que são pessoas mais empreendedoras, que são pessoas que estão focadas em carreira, que estão, né, e por aí vai. E de repente esse choque de onde ela vem, que fala que o foco é família, e depois há um choque, talvez, das pessoas que estejam ao redor dela, principalmente porque o Kaká é uma pessoa que é bem sucedida, que tem dinheiro e tal, então é de estar nesse perfil de pessoas que tem muito dinheiro, que tem sucesso, por aí vai, que faz ela se perguntar o seguinte, mas espera aí, será que foi tudo muito rápido? Será que foi tudo muito cedo? Será que aquela antiga eu e essa eu hoje, será que elas aceitam com o mesmo cara hoje? Então tudo isso de novo, é complicado isso porque não tem como você virar e culpar a mulher pelas atitudes que ela tá tomando, mas é o meio é muito influenciador, aí você vai falar assim, não, mas a mulher tem que ter conhecimento suficiente, a mulher tem que ter discernimento, que não sei o que, a mulher tem que saber de si, saber o que quer, eu concordo, mas tipo, às vezes tentar esperar tão jovem, é muito difícil, gente, sabe? Hoje em dia as pessoas todas elas amadurecem, então demora tanto tempo, tanta gente fica até depois dos 30 na casa dos pais, entendeu? A depender dos pais e tudo. Como é que a gente pode julgar uma menina que com 18 anos tinha medo de não casar? Né? E as meninas muito novinhas, elas têm isso, sabe? Tem uma coisa nelas, assim, principalmente desse background familiar, religioso, que fala de tipo, cara, eu preciso casar, eu preciso ser mãe, eu preciso ser esposa. E de repente o quê? Entra para um outro nicho de pessoas, um outro tipo de amizades que fala assim, não, eu vou demorar, eu quero arrumar um cara, mas primeiro os meus negócios, primeiro meus business, e por aí vai. Então são duas realidades que se chocam, e que, obviamente, isso também choca a própria relação, né, do próprio casal. Por isso que é muito importante, isso é a minha opinião, eu diria assim, então você defende, então, que as mulheres, elas têm que ter, sei lá, 100 homens, e aí elas estão, né, ter 30 anos e elas estão prontas pro casamento. Ao invés de, tipo, as mulheres terem casa virgens, tal, não sei o quê. O que eu defendo, na verdade, é o seguinte, de você ter responsabilidade sobre os atos que você está fazendo, entendeu? Você como mulher. O que eu defendo é a autorresponsabilidade que você tenha sobre os seus atos, entendem? E aquela coisa, tem coisa que vem de casa, tem coisa que vem de casa, mas tem coisa que você escolhe quem vai estar do seu lado, você escolhe com quem conversar, você escolhe o que defender e por aí vai, mas isso é uma escolha sua. Então, isso faz com que as pessoas sejam tão diferentes entre si. E agora, eu vou entrar para mais um ponto que ela fala na entrevista, que é um ponto muito delicado que eu quero conversar com vocês, tá? Deixa eu colocar o play aqui. Lá de cá.
Um irmão muito polêmico, que é o Henrico, gatão polêmico. Gatão polêmico, tchélico. Cancelado, tchélico. Você falou da história das culpas que você tinha. É Célico. É porque o nome dela é italiano, né? É engraçado que no Brasil o pessoal normalmente fala Célico, ela fala Célico. As culpas machistas, patriarcais que temos. Temos. O seu irmão teve aquela polêmica dele com o guia das boas maneiras que ele postou no Instagram, de como a mulher deveria se portar nos anos 50, e foi acabado, né? Como que você lida com isso? Você dá conselho pra ele? Você é irmã, você ama ele, eu vejo você muito amorosa com ele nas redes sociais. Você não falava, Henrico, cala a boca, pelo amor de Deus, tá todo mundo te descendo o cacete, você tá sendo misógino, racista, sei lá o quê. Falo. Mas olha só, até a própria postura do apresentador é muito interessante. Por quê? Porque ele já vem desse meio que já tem essas frases, essas gírias, que não sei o quê, dessa turma mais woke, entendeu? E ela tá cercada dessa turma mais woke. Então essa turma mais woke pode olhar assim pro caso dela, pode olhar para essa coisa tradicional familiar e falar assim, amiga, você não aproveitou a vida, amiga, mas poxa, você não vai focar, sua vida vai ser sua família, vai ser seus filhos. É assim, tem 2 pontos nessa história. Eu acho muito legal mulheres que conseguem, e para mim isso só acontece com 1% da população, que consegue abster dessas questões 100%, que conseguem ter essa questão 100% do lar. Que fala assim, não, eu não vou trabalhar, meu marido vai sustentar, a gente vai ter filhos, vai dar para pagar as contas, por aí vai. Até porque, por exemplo, eu sou filha de uma mãe que até os 10 anos de idade me criou sem trabalhar e depois ela voltou para o mercado de trabalho. Então, por exemplo, eu acho legal quem faz essa escolha, mas por outro lado, eu compreendo que é 1% da população. Por quê? Porque tudo hoje mudou muito, a dinâmica, o valor do dinheiro, o preço das coisas, sabe? Hoje em dia a mulher tá mais vaidosa, ela tá gastando mais com produtos, ela tá gastando mais comprando, tá mais consumista. Então, às vezes são valores que ela vai pensar, às vezes, na família não ter filho, se até que ponto está adicionando ou isso está tirando, né, o conforto dela, o poder de ganho e por aí vai. Eu vejo, assim, por exemplo, uns influenciadores na internet que tem vários filhos e fala, filho é prosperidade. E eu acho que isso é um pouco complicado quando a gente pega uma parcela muito grande da população brasileira e fala assim, não, filho, é prosperidade. Na época da minha avó era, porque os meninos cresciam, começavam a trabalhar e dava vida boa depois que estava velha. Tá entendendo? Agora, hoje em dia, com escola para pagar, Kombi para pagar, ônibus para pagar, carro para pagar, procedimento estético da mulher, gastar dinheiro com um monte de coisa, vocês veem essas blogueirinhas, sabe? Cada dia o menino tá com uma roupa diferente, por aí vai. Eu faço a pergunta, será que tem condições de criar os filhos e criar muitos filhos com poder aquisitivo que às vezes os 99% da população brasileira tem condições? Eu faço essa pergunta para vocês porque eu vejo isso. Eu vejo às vezes situações que a mulher ela abstém de trabalhar para cuidar da família, mas muitas vezes está vivendo uma situação muito difícil financeiramente e cobra às vezes até o próprio marido. Eu fico pensando assim, por exemplo, e isso é uma coisa interessante, na Itália a população, o governo italiano, né, tá tão preocupado das mulheres não terem filhos, porque é uma média de 1 filho por casal, se vocês fizerem as contas, isso é muito grave. Por quê? Porque um filho custa caro, porque um filho hoje tem uma despesa muito maior do que um filho de 100 anos atrás. Por exemplo, a minha avó teve 9, mas o preço da criança antigamente não é o mesmo preço que é hoje. A criança tem judô, a criança tem karatê, a criança tem aula de suporte de inglês, a criança tem que fazer futebol, a criança tem que fazer aula de canto, entendeu? Então, assim, a criança ela se torna muito cara. Fora que tem colégio particular, quem está em colégio público, de certa forma, tem aquela preocupação, às vezes tá os 2 pais lá trabalhando, às vezes não tem condição, a criança está na rua, então assim, é uma dor de cabeça, como é que é criar uma criança e a criança está sozinha dentro de casa, então assim, tem vários fatores, são muito complexos na sociedade hoje, que até essa vida muito linda, sabe, de casar cedo, e de casar virgem, e de ter essa questão, eu tenho que construir uma família, uma necessidade de construir uma família, são conto de fadas. Entende? Isso não dá para
para ser utilizado hoje. A não ser gente, sei lá, que casa com sheik, que é super rico, casa com jogador de futebol, casa com gente que produz conteúdo e já tá milionário, que tá no digital e tal. Fora isso, eu não consigo vislumbrar que dá para ter um estilo de vida completo dessa forma, sendo que as nuances do mercado, o valor das coisas, tudo mudou. E às vezes eu sinto que as pessoas têm uma certa dificuldade de compreender isso. Aí, bem, falou do irmão problema, né? Foi dito aqui, né? Que ele fala sobre a mulher dos anos 60 e tudo. Aí, deixa eu só colocar isso aqui que a gente termina o vídeo, tá? Calma aí, que aí a gente finaliza. Ui. Criou um personagem. E tudo que ele passa no digital não é o que ele é na vida real. E é muito difícil das pessoas entenderem isso. Que isso é um personagem que, mesmo que não seja bacana e que seja polêmico, na verdade agora acho que faz um bom tempo que ele não... Tá, ele não desaparecido um pouco. Depois da morte do meu pai, acho que também ele foi Aí viajar. ela vai entrar na questão da morte do pai dela e por aí vai. E ela tá, você percebe, ela tá muito emocionada até pra falar sobre... Ela já mudou o semblante, tá? Mas vamos ao que interessa. Essa questão do mundo digital hoje em dia, e isso é uma das coisas que ultimamente mais tem me irritado. Porque é a criação de personagem, é uma criação de conteúdo, é uma criação de narrativa para o quê? Para vender no final. Então, eu já vi, por exemplo, mulher entrando em conteúdo de Red Pill, vendendo produto de sedução para homem, falando assim, não, porque mulher não tem que frequentar bar, porque se a mulher tá contigo, bar não é lugar de mulher. Então, assim, cria uma narrativa, o cara vai lá, ouve aquela narrativa, porque o bar não é uma situação que uma mulher que tá compromissada tem que ficar e tal, porque não sei o quê. Por quê? Porque quem vai começar o deslize vai ser a mulher, vai ser o cara que tá ali dando em cima, a mulher não sabe dizer não. Ah, não, mas de repente a mulher vai tá bebendo, aí a mulher já vai estar sobre, né, aqueles efeitos todos, vai ficar mais fácil, suscetível. Mas peraí, então o problema é com a mulher, o problema não é com a bebida, a mulher só tá fazendo aquilo que foi, né, tá aquele negócio da bebida. Então, assim, aí, gente, é o seguinte... eu juro, é muita narrativa, tem muita coisa que se fala, por exemplo, na Red Pill, e eu vejo umas mulheres assim mais extremistas falando da Red Pill, que assim, não dá, é vender produto, entendem? E eu acho assim, é aquilo que eu falei, a sociedade está extremamente complexa, a posição da mulher está muito desconfortável, muito complexa, tem mulheres que elas continuam com raiva, com ódio, continuam brigando, tão inseguras, tem diversas nuances, entendeu? Tem o tradicionalismo e depois tem a carreira, então é muita coisa que no final se cobra para a mulher, que no final o que acontece? É difícil até a mulher se posicionar. Então eu acho muito difícil, de repente, a gente chegar num ponto que nós vamos ter uma mulher que vai estar vendendo conteúdo para fazer dinheiro do seu bolso, turma da Red Pill, para o quê? Para ensinar homem a pegar mulher, para quê? Para o cara valorizar se aquela mulher é ou não é. Gente, percebam, alguns comportamentos femininos, poxa, eu não concordo. Eu acho que tem muita coisa que a mulher tá perdida, eu acho que tem muita coisa que a mulher, de certa forma, ela tem que estudar mais, ela tem que se comportar melhor e por aí vai. Tem muita coisa, muitas nuances que estão acontecendo, são muito complexas. Mas, gente, essa briga que tá acontecendo, sabe? Essa coisa, essa lacração, o que é certo, o que é errado, entendeu? Isso não está facilitando as relações, pelo contrário, isso está dificultando. Digam-me, pessoas, vocês acham que o tempo todo julgar a mulher, apontar a mulher, igual eu tive um inscrito que virou para mim e falou assim, poxa, você tem 30 anos, não escuta uma mulher de 30 anos. Vocês acham que isso é sadio pro debate? Por exemplo, tem coisas que eu vejo, assim, às vezes mulher da Red Pill defendendo, cartilha que a mulher da Red Pill está defendendo, mas aqui... Sinceramente, se essa mulher tiver se essas mulheres que defendem a Red Pill, né, tiverem dependendo das coisas que essas mulheres falam, eu honestamente eu pergunto, será que essa mulher tem um namorado, tem um marido, entendeu? Tem um casamento? Porque assim, como é que determinadas mulheres vão para um Red Pill, por um podcast de homem para começar a falar sobre conteúdo de sedução? É meio esquisito, sabe? Falar algumas coisas sobre mulher, sabe? Abrir demais. Tem um produto que tá por trás, e até que ponto a mulher não está se vendendo por algum preço, vocês estão entendendo? Por causa de quê? Por causa de vender um produto, sabe? Para faturar. E eu tenho sentido muito isso, sabe? Eu não vejo gente que de fato tenha um certo know-how, tenha conteúdo, tenha estudo e por aí vai. Eu vejo muito mais uns achismos, problematizando tudo que está acontecendo, né? Numa sociedade muito complexa para sem resultado. Entendem? E outra coisa, concurso de sedução por trás.
Entendem? Seja pra homem, seja pra mulher. Sabe? Curso de sedução parece o caminho. Entendeu? E usa a sedução pra fazer dinheiro por trás do quê? Por trás de narrativas pra influenciar você, né? Pra falar o que é certo, o que é errado, o tipo de mulher que você tem que arrumar, o tipo de mulher que você tem que se afastar, coisas assim. Então, verifiquem, de verdade, até que ponto a gente tá acabando com a autenticidade nossa como indivíduo. Por quê? Porque a gente vai colocar cada um em caixas. Entendem? Ah, mulher assim não pode, mulher assim não pode. Ah, essa aqui talvez eu possa, né, e tal. Gente, se perguntem mais, se orientem mais, tenha um pouquinho de... Sabe, eu tenho inscritos aqui que não concordam com as coisas que eu tô falando e tá tudo certo, nós estamos abertos ao debate. Mas o que não dá é ter essas caixinhas e ter homens que vão virar e falar assim, não é assim mesmo. De ter mulher e falar assim, não é assim mesmo. E alimentar, sabe, essas narrativas que no final estão mais segregando do que juntando as pessoas. Bem, fiquei irritada, fiquei sem voz, deu 30 minutos, vou deixar vocês por aqui. Comentem aqui, me digam o que vocês acham. Quem quiser metralhar, metralha, mas metralha com bom argumento. Eu tenho muitos que já andam fazendo isso, mas é isso, gente, take care.